Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim contar sobre tudo aquilo que eu pretendo ler no mês de fevereiro. Gente, fevereiro é um mês mais curto, mas é um mês que eu tô muito animada pra fazer muitas leituras, até porque nós teremos aí a Maratona Fevereiro Fantástico, que a Rô do Biblioteca da Rô organizou pra gente ler mais fantasia no mês de fevereiro. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês dos livros que eu pretendo ler, que não fazem parte exatamente da maratona, e também aí as leituras que eu quero realizar, que fazem parte aí, né, dos desafios do Fevereiro Fantástico, tá bom? Antes disso, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar, comentar, porque tudo isso me ajuda bastante, tá bom? Então agora sim, vamos para a TBR de fevereiro. Começando sempre, né, com projetos literários, para o projeto Lendo Christie, a leitura do mês será Um Crime Adormecido. Esse daqui é o último livro que a gente tem com a queridinha velha fofoqueira Miss Marple. E aqui a gente vai conhecer uma protagonista, uma moça que ela se casou, tá em busca ali, né, de um casarão para viver com o marido, e vendo casas, de repente ela se depara com um lugar perfeito, mas que traz ali uma certa inquietude nela. E ela percebe que ela morou naquele lugar quando criança. E não só isso, ela presenciou um assassinato. E logicamente ela vai acabar conhecendo ali a Miss Marple, que vai tentar ajudá-la a descobrir o que realmente aconteceu no seu passado. Gente, é isso que eu sei, mas eu tenho altas expectativas pelo simples fato de que o último livro que eu li da Agatha, que foi a última história com o Poirot, foi sensacional. Então eu espero que seja a mesma coisa com O Crime Adormecido. Outra leitura, gente, que assim, essa talvez seja uma das que eu tenho mais expectativas, é História da Menina Perdida. História da Menina Perdida é o quarto e último volume da tetralogia napolitana da Elena Ferrante. Porque assim, gente, lá em A Amiga Genial, que eu li faz uns 2 anos, eu fiquei maravilhada com uma história extremamente simples, de duas amigas, a Lenu e a Lila, que crescem num bairro muito pobre de Nápoles, no pós-guerra, então a gente vê ali que a Itália tá tentando se reestruturar economicamente falando, por isso que elas vivem muito na pobreza, e ainda existe uma grande violência no ar, que também elas crescem no meio disso. E a gente também tá falando ali, né, de uma sociedade extremamente patriarcal, em que elas não têm direitos, basicamente. Então, a gente acompanha no primeiro livro a infância delas, depois no segundo a gente vai ter elas já adolescentes, no terceiro elas adultas, e no quarto a gente vai descobrir o que vai acontecer com as duas, que são tão diferentes, mas se complementam perfeitamente. Eu sou apaixonada pela escrita de Elena Ferrante. Eu decidi que eu quero ler tudo que ela já escreveu, porque, assim, é uma escrita muito simples, mas fascinante, você não consegue parar de ler. É um grande novelão, é uma história que é o dia a dia dessas personagens, mas cada vez mais a gente vai ver aqui questões de política, de gênero, do que é ser mulher. Eu tô apaixonada por essa tetralogia e chegou a hora de finalizar então com História da Menina Perdida. Não sei o que esperar, sei que vai ser maravilhoso, porque tudo que eu li dela é maravilhoso e eu não quero que essa história acabe. E chegou a hora então de finalizar com dor no coração aí a tetralogia napolitana. E agora sim, nós vamos para a TBR do Fevereiro Fantástico. Primeiro desafio, o portal foi aberto. Leia um livro ambientado em um mundo fictício. E aí, gente, eu aproveitei que é um mundo que eu amo, que é uma história que eu estou com muita vontade de ler e eu fui postergando, eu fui pensando, ai não, vou deixar para o momento certo, momento certo, momento certo. Passou, o momento certo não chegou, então o momento certo eu que faço. E logicamente, eu estou falando de A Cor da Vingança, da Cornelia Funke. Este livro aqui é o quarto, aliás, o quinto livro que se passa no mundo de tinta. E lá no primeiro livro, Coração de Tinta, a gente conhece um encadernador que ele tem uma certa habilidade que quando ele lê um livro em voz alta, personagens, elementos e coisas dos livros vêm para o mundo real. Ao mesmo tempo, tudo é uma troca e é assim que ele acaba perdendo a sua esposa, lendo um livro para ela em voz alta e ela entra no livro e vilões do livro saem. E esse livro se chama Coração de Tinta. E conforme o tempo passa, ele
ele e a filha começam a ser perseguidos por um certo vilão que acabou vindo parar no nosso mundo. Este livro, A Cor da Vingança, se passa 5 anos após os eventos finais do último livro da trilogia, que é Morte de Tinta. Eu estou extremamente empolgada, porque eu sou apaixonada por esse mundo, gente. Eu tenho uma tatuagem que é uma ilustração do segundo livro, que representa o meu amor pelo duplo, meu amor pela literatura e meu amor por essa história. Foi uma história que sempre esteve comigo em momentos difíceis. Eu estou vivendo um momento difícil nesse momento, então eu tô precisando do conforto que eu encontro apenas nesse mundo mágico que é o mundo de Tinta. Finalmente lerei então A Cor da Vingança e logicamente teremos vlog aí, vou mostrar pra vocês todas as minhas impressões, assim como eu fiz com a trilogia original, e vamos ver, né, como será este retorno aí à Ombra. 2. Início de jornada. Leia o primeiro livro de uma série ou de uma saga de fantasia. E, gente, se você não sabe, esse ano eu estou fazendo um mega projeto que é Caminho para a Torre Negra, onde durante o ano nós leremos todos os livros da saga da Torre Negra do Stephen King. Inclusive, se você quiser participar, na descrição aqui eu vou deixar o nosso grupinho do Telegram, que lá é onde tá todas as metas, é onde a gente vai criando teoria, onde a gente vai conversando sobre os livros, e logicamente nós começaremos do primeiro, que é O Pistoleiro. E em O Pistoleiro a gente vai conhecer de fato um pistoleiro chamado Roland, que está atrás do Homem de Preto. E eles estão cruzando o deserto em busca da Torre Negra, que nada mais é que uma grande torre que conecta diversos mundos, diversos universos. E, logicamente, o Roland, ele quer destruir um grande mal que se encontra nessa torre. Essa, na verdade, vai ser uma releitura, porque o primeiro livro do Stephen King que eu li na minha vida foi O Pistoleiro. E é um livro muito maluco. Talvez não tenha sido uma forma boa de começar a ler King, mas me fez ficar extremamente interessada nesse mundo que ele criou, a ponto de que eu fui me preparando para esse projeto que finalmente ganha vida agora em fevereiro. 3. Encantos do Coração. Leia uma fantasia com romance. Gente, eu não sou muito a pessoa do romance, tá? Tenho os meus favoritos, mas não é uma coisa que eu leio tanto. Porém, tem um casal que eu gosto muito, e eu estou falando aqui do Hades e da Perséfone de Lore Olympus. Lore Olympus é uma série aí de graphic novels que vai explorar recontos da mitologia grega com questões mais modernas. E a gente vai ter aqui temas muito interessantes, alguns pesados, alguns leves, mas a gente vai ver aqui, né, a história de amor entre o Hades e a Perséfone através de diálogos incríveis, de muitas cenas engraçadas, de muitas cenas mais pesadas, mas tudo feito de uma maneira maravilhosa, com ilustrações incríveis, a coloração belíssima. Eu li os 5 primeiros volumes e chegou a hora então de ler o 6º. Eu tô muito empolgada, eu acho que vai ser uma leitura gostosa, eu acho que vai ser uma leitura mais leve, apesar de tudo, com questões que eu acho bem pertinentes de serem colocadas aqui, enquanto a gente vai acompanhando também esse amor tão bonito que vai florescendo entre os dois. Então, finalmente chegou a hora de ler aí o 6º volume de Lore Olympus. 4. Sombras da Magia. Leia uma fantasia sombria que tenha aí um tema obscuro, um personagem com moral duvidosa, uma atmosfera mais pesada, vai de você. E, gente, finalmente eu quero concluir em fevereiro Enterrem Nossos Ossos à Meia-Noite, da Vi Schwab. Aqui a gente tem um livro que é muito mais focado em personagem do que em ação. A gente não tem muita coisa acontecendo, mas nós iremos nos deparar aqui com vampiras sáficas, que é tudo que a gente precisa nesse mundo, não é mesmo? Então, tudo que eu li até agora, e eu li acho que uns 70% no ano passado, eu quero retomar essa leitura agora, porque é uma história que eu tô gostando. Eu gosto aqui das personagens, tanto as mocinhas quanto as vilãs. Eu acho bem interessante aqui como cada uma delas é a personalidade de cada uma, como que elas foram transformadas e a percepção que cada uma tem, né, dessa imortalidade que elas carregam. E assim, eu sou apaixonada pela escrita da Vi Schwab, é uma das minhas autoras favoritas. E finalmente vem aí, então, Enterrem os Nossos Ossos à Meia-Noite. E por último, mas não menos importante, Fragmentos da Magia. Leia um conto de fantasia ou um livro de contos de fantasia. E assim, gente, não prometo que eu lerei o livro inteiro, mas tem um conto que eu quis unir o útil ao agradável e também é do Stephen King. No caso, eu estou falando do livro Tudo é Eventual, e o conto que eu preciso
preciso ler é As Irmãzinhas de Elúria, porque eu sempre ouvi que esse é um conto muito importante na saga da Torre Negra, e eu acho que é perfeito ler agora, né, que eu estou começando esse projeto do Caminho para a Torre Negra, porque eu sei que aqui a gente vai ter como protagonista o Roland, mais uma vez o nosso pistoleiro. Eu com certeza lerei esse conto, porque, né, já vou me preparar aí pro projeto, mas talvez, se possível for, porque como eu disse, fevereiro é um mês mais curto, mas eu tenho aí vontade de ler todo o livro, Tudo é Eventual, que a gente vai ter de tudo um pouco. A gente vai ter fantasia, a gente vai ter terror, a gente vai ter drama e aquela mistura gostosa do Stephen King. Eu acho que pelo menos esse conto eu lerei, mas se der certo, leio então Tudo é Eventual. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo o que você pretende ler aí no Fevereiro Fantástico. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.